deixa de olhar um pouco para os endocannabinoides, ou seja, aqueles que nós produzimos, e vamos olhar para os fitocannabinoides, né? Aqueles que a planta, a cannabis sativa, produz. Então nós temos aqui, nessa prancha que vocês estão vendo, que do ponto de vista da botânica, nós temos uma única planta que é conhecida como cannabis sativa. A biologia molecular nos deixou claro isso. É uma planta, uma espécie com duas subespécies. Cannabis sativa, subespécie sativa, e cannabis subespécie índica, né? E elas são muito diferentes morfologicamente, né? A gente vê a diferença aqui na altura. Por exemplo, a sativa chega até 5 metros de altura, enquanto a índica tem um menor porte, mas a índica ela é mais densa, a sativa é mais delgada, né? Temos aqui também, na prancha que vocês podem ver ao lado, a diferença entre uma planta fêmea de uma planta macho, ou seja, na planta fêmea eu só vou ter flores femininas e na planta macho eu vou ter flores masculinas. Mas eu também posso ter plantas hermafroditas, que têm flores femininas e masculinas na mesma planta. Dessas duas plantas, qual que nos interessa aqui para o canabinal? É a flor fêmea. Por quê? Porque é na flor fêmea onde nós vamos encontrar as resinas repletas do quê? De fitocannabinoides e outras substâncias que são os medicamentos. Mas também é importante a gente fazer uma brincadeira aqui, que é a cannabis, as cannabis. Por quê? Porque ao mesmo tempo que é uma única espécie, nós temos cerca de 3.000 variedades agronômicas dessa espécie. O que significa isso? Significa que cada uma delas tem peculiaridades químicas diferentes. Então, não é tudo a mesma coisa, não é uma planta só. Eu preciso saber a proporção entre os endocannabinoides dentro de cada variedade. Porque são essas proporções, por exemplo, entre CBD, THC, CBG, que vai definir a particularidade, a potencialidade daquela variedade da cannabis sativa. Então veja, por aqui a gente já começa a ver a complexidade do tema. Os fitocannabinoides da cannabis sativa, vocês podem ver aqui na prancha, eles podem ser extraídos tanto das flores femininas, também das folhas, que não são tão ricas quanto as flores femininas, mas também nós temos aqui tricomas. Então, mostrando, né, esses tricomas, aqui numa visão microscópica de uma folha jovem de maconha, que foi obtida da revista Galileu. Vocês podem ver, inclusive, esses tricomas glandulares coloridos, azul, roxo, rosa, né? E é interessante porque esses tricomas, eles interrompem a produção de fitocannabinoides quando a planta feminina é fecundada. Então, a planta, a feminina, ela não pode ser fecundada, porque se ela for fecundada, ela desenvolve o quê? Frutos. E nós não queremos os frutos, nós queremos as resinas que estão nos tricomas das flores femininas, tá? Que é a partir dessa resina que nós vamos obter os medicamentos. Hoje nós temos 25 fórmulas farmacêuticas que podem ser utilizadas com fins medicinais. Nós vamos focar aqui no óleo. Por que o óleo? Porque o óleo que geralmente é usado de forma sublingual. Por que o óleo? Porque o óleo normalmente é o medicamento que é utilizado nos artigos científicos, que nós vamos olhar aqui. Mas será que todos os óleos são iguais? Não, não são todos iguais. Então nós temos vários tipos de óleo medicinal. Bom, nós temos primeiro um que é o industrializado e temos o artesanal, né? O artesanal é aquele confeccionado nas associações canábicas, né? E o industrial é produzido na indústria. Além disso, nós temos, dentro daquela complexidade de 3.000 variedades que eu falei para vocês, de cannabis sativa, eu posso ter um óleo do tipo full spectrum. O que é isso? Full spectrum é aquele óleo que tem todos os princípios ativos. Lembra que eu falei? Cerca de 150 fitocannabinoides, mais um monte de terpenos, cerca de 450 terpenos, flavonoides. Então, tá tudo lá no full spectrum. Todo mundo tá lá. A planta, digamos, é como se a planta estivesse inteira no full spectrum, né?
Depois eu posso ter um outro óleo do tipo Broad Spectrum, que é aquele que tem tudo isso, menos o THC. Por quê? Porque o THC, todos já devem saber, é aquele fitocannabinoide que possui, dependendo da dose, dependendo do indivíduo, dependendo da circunstância de uso, ele pode demonstrar ação psicoativa. Ou seja, ele pode alterar a percepção do indivíduo. Mas ele sempre altera? Não. Nós vamos ver daqui a pouco aqui. Então o Broad Spectrum tem tudo menos o THC. E finalmente nós temos o óleo onde você tem o CBD isolado. Só o CBD, canabidiol, mais nada. Só que dentro desse full spectrum que eu falei para vocês, repetindo, é importante deixar claro, esse full spectrum, dependendo da variedade da planta que eu usar, eu posso ter uma proporção maior de um fitocannabinoide em detrimento do outro. Então, quando a gente olha isso, e por que eu estou deixando isso bem claro? Quando a gente analisa os artigos científicos, esses artigos eles são baseados em diferentes óleos, porque são de países diferentes, de produções diferentes, de variedades agronômicas da cannabis diferentes. Então aqui nós começamos a perceber que esse é um universo extremamente complexo. Porque como é que eu posso ter uma robustez em termos de e padronização, em termos para que eu possa comparar dentro desses artigos científicos esses diferentes estudos, né? E também nós temos, ainda para ficar mais complexo, nós também temos artigos científicos publicados considerando os endocannabinoides e os canabinoides sintéticos, como eu já mostrei, que são os comprimidos, que são os sprays, né? Bom, mas por que se usa o termo canabidiol ou CBD como um remédio e não a cannabis sativa? É muito comum as pessoas falarem, eu uso CBD, não relata o nome cannabis sativa, né? Ou mesmo o nome popular da planta, que é maconha, né? Porque, bom, em primeiro lugar, porque existe um preconceito realmente em torno dessa planta, né? Que vem da África, que no primeiro momento e até hoje, né, pensa-se que ela só percorre os níveis socioeconômicos mais vulneráveis, mas isso não é verdade, está presente em todas as classes econômicas, no mundo inteiro, né? Mas eu quero mostrar com esse slide que usar apenas o CBD, independendo da doença, é favorável, mas nem sempre, e na maior parte das vezes não é. Então, quando eu uso apenas o CBD, por exemplo, como ansiolítico, conforme eu vou aumentando a dose, eu vou tendo uma melhora no quadro de ansiedade. Mas chega num platô que se eu continuar aumentando a dose do CBD, eu posso ter perder o efeito, que é o que a gente fala do U invertido, que vocês estão vendo aqui ao lado. Quando eu uso o full spectrum, ou seja, todos os fitocannabinoides no meu óleo, eu perco esse tipo de padrão. Eu não tenho esse tipo de padrão de efeito terapêutico, né? Então, é muito importante que a gente pense, e não só eu, obviamente, Ethan Russo, Elisaldo Carlini, Rafael Mechoulam, as grandes mentes que estudam cannabis, estudam, eles defendem o uso do full spectrum, né? O uso da planta na sua forma mais próxima da sua natureza. Por quê? Porque ali você tem, como a gente já falou, hoje a gente sabe cerca de 140 fitocannabinoides, mais cerca de 450 terpenos e flavonoides. E todas essas substâncias juntas, né, elas causam o que a gente chama de efeito comitiva ou efeito entourage. Ou seja, uma favorece a outra. Eu vou dar um exemplo aqui. O THC, ele é visto como um fitocannabinoide vilão. Vilão por quê? Eu já disse, dependendo da condição, ele pode alterar a percepção da quantidade, da via, etc. Né? Acontece que você não consegue tirar dor de pacientes que precisam, né, fibromialgia, por vários outros, sem o THC. E também não consegue resolver questões de náusea em pacientes que sofrem quimioterapia sem o THC no óleo. Então, o THC, ele é primordial para pelo menos essas duas questões que eu acabei de trazer aqui, mas não só. Isso está conectado com esclerose múltipla, enfim, né? Então, o THC ele não deveria ser visto como um vilão.
porque ele tem ações terapêuticas, tanto quanto o CBD também tem. Acontece que, vamos supor que eu queira usar o THC, e precise usar o THC, né? Para eu amenizar os efeitos psicoativos dele, se eu usar ele junto com o CBD, eu tenho esse benefício. Por quê? Porque o CBD, ele atenua os efeitos psicoativos do THC. Né? Então, veja, são esses efeitos sinérgicos que se dão, né, quando você tem, num óleo full spectrum, todos os componentes atuando.